professor, professora, saudações, eu sou o professor Hammurabi e estamos de volta dando continuidade ao estudo das disciplinas do concurso do magistério da sua cidade, do seu estado ou do Distrito Federal. Cada vez mais a temática que versa sobre a função da escola é mais frequente nos editais de concurso público, inclusive para pedagogo das Forças Armadas, agências reguladoras e tribunais. A temática a função da escola, escola instituição, escola espaço, escola ambiente, é uma temática deveras ampla e uma temática que você tem que tomar muito cuidado, até porque, dependendo do posicionamento da sua banca, ela pode abarcar funções mais clássicas, mais tradicionais, de uma sociedade mais sólida, que muda menos, ou funções mais contemporâneas, mais modernas, típicas de uma sociedade mais líquida, mais atual. Então, vamos, em primeiro lugar, tentar posicionar o nosso estudo em matéria de funções da escola. Como eu disse antes, é um tema muito amplo. Quando você realmente resolve mergulhar na profundidade da temática, você fica meio maluco. Em função da quantidade de variáveis, porque quando se fala somente função da escola no edital de prova de concurso, não está falando muito, na verdade não está falando nada, e não está te dando a menor referência, então você realmente fica doido, você fica pior do que o chapeleiro maluco na hora de direcionar o seu estudo. Então a gente tem que começar aqui, nesse encontro inicial, a fazer um balizamento. Em primeiro lugar, temos que entender o significado da palavra função, da forma e da maneira mais objetiva do mundo. Função é um substantivo feminino. Um substantivo feminino que indica um cargo, que indica um exercício, que indica uma missão. Eu gosto dessa palavra, uma missão, uma incumbência, uma utilidade, um entendimento. Então, função nada mais é do que uma palavra que indica uma missão, que indica uma incumbência. Então, qual é a missão da escola? Qual é a incumbência da escola? Quais são suas atribuições? Quais são as suas competências? Em primeiro lugar, sabemos agora o que é função. Função quer dizer missão, atribuição, competência, exercício, encargo de alguma coisa. Quando a gente se referencia à escola, é importante que você saiba que a escola tem basicamente, fundamentalmente, 3 tipos distintos de função ou de funções. 3 tipos de funções. Nós temos a função legal da escola, nós temos a função política da escola e, acima de tudo, temos a função social da escola. Então, a temática. As funções da escola. Sabemos o que é uma função. É uma missão, é uma competência, é uma atribuição. Perfeito. Se vamos nos direcionar à escola, é importante você saber que a escola possui 3 funções fundamentais. A função legal, a função política e a função social. Geralmente, as provas de concurso limitam-se a perguntar quais são as funções legais ou sociais. Eventualmente, uma prova de concurso pergunta sobre a função política da escola. A função política da escola é um tema que você estuda quando abarca a gestão democrática e o projeto político-pedagógico da escola. Repetindo, se você vai estudar a função política da escola, você tem que estudar as temáticas gestão democrática e projeto político-pedagógico que já temos disponíveis e gravados no nosso site, o hmconcursos.com.br. Mas, em prova, se estivermos nos referenciando às funções sociais da escola, então estamos nessa aula e nesse módulo. Hammurabi, se quisermos estudar as funções políticas da escola, você pode estudar isso dentro da LDB, especificamente no artigo 2º da LDB e artigo 12 da LDB, ou acompanhar aqui também essa aula, porque nós vamos fazer um contraponto entre as funções sociais da escola e as funções legais da escola. Então, a função da escola, como eu disse antes, é um tema muito amplo.
Começamos delimitando o que é função. Nada mais é do que uma missão, uma atribuição, uma competência. E sabemos que existem 3 tipos de funções. A função legal, a função social, que é o mote dessa aula, e a função política. E conhecemos muito bem esta figura, a figura da escola. No módulo que fala sobre os desafios da educação, falamos da escola. Nos módulos que falam sobre os paradigmas da educação, falamos da escola, essa instituição plural que permeia a nossa existência. O que temos que ter consciência sobre tudo a respeito da escola, o que temos que ter consciência realmente para podermos dar continuidade no nosso módulo é que a escola não é uma instituição única. Existem diversos tipos de escolas, cada uma com sua função, cada uma com sua atribuição, cada uma com a sua missão. Não só no aspecto legal, como no aspecto social. Então não olhe para a escola como uma instituição única, como se todas elas tivessem exatamente a mesma missão, a mesma função social ou a mesma função legal. Não, as escolas têm funções e atribuições diferentes. Acredite, a própria lei vai dizer isso e o entendimento doutrinário também. A fim de delimitar o nosso campo de atuação nesse módulo, é importante lembrar que existem duas categorias de escola fundamentais, prescritas no artigo 19 da LDB. Nós temos aqui a instituição pública de ensino, a escola pública e a escola privada. Então, as escolas dividem-se em 2 categorias fundamentais, a pública e a privada. E a instituição pública de ensino, a escola pública, terá uma função social diferente da instituição privada, acredite, por mais que você de repente não perceba isso. E com um detalhe, você tem que lembrar o seguinte: vamos aqui direcionar o nosso olhar para a instituição pública. Você sabe que existem escolas públicas na área urbana, existem escolas públicas na área rural, nós temos a escola pública na comunidade quilombola, nós temos a escola pública na comunidade indígena, nós temos a escola pública na comunidade caiçara e por aí vai. Cada uma dessas escolas públicas urbanas, rurais, quilombola, caiçara, indígena, terá uma função social distinta da outra. As escolas públicas não têm, por serem públicas, exatamente a mesma função social, há de se dizer o mesmo da instituição privada de ensino. Sabemos que as instituições privadas de ensino, de conformidade com o artigo 20 da LDB, também vão se dividir em 4 categorias: as comunitárias, as confessionais, as filantrópicas e as particulares. E cada instituição desta, cada categoria desta terá uma função social diferente. Isso é fundamental. E detalhe, vamos supor que a gente queira direcionar o nosso estudo para a instituição pública. Perfeito, esquece a privada. E vamos falar da instituição pública, a escola pública em área urbana. Ótimo. Esquece a rural, esquece a quilombola, esquece a indígena, esquece a caiçara, esquece a escola de EJA, enfim. Vamos falar de uma escola pública em área urbana. A função social dessa escola vai mudar e vai variar de conformidade com a etapa do ensino a que essa escola prestigia. Se for uma escola que atua na área da creche, ela terá uma função social. Se for uma escola que atua na pré-escola, no ensino fundamental, no ensino médio, na educação superior, ela terá uma função social diferente. Então, falar da função social da escola é algo muito amplo. Por quê? Porque nós temos vários tipos de funções. Função legal, função social e função política. Então, falar a função da escola, eu tenho que estar dizendo qual função eu quero. Eu quero a função política, eu quero a função social, eu quero a função legal. Essa é a primeira etapa para direcionar o nosso estudo. Vamos trabalhar a função social. Perfeito. Da escola. Que escola? Pública ou privada? É pública. Legal. É pública em área urbana, área rural, quilombola, caiçara, EJA, escola profissionalizante. Temos que saber de que tipo de escola estamos falando. É uma escola privada. Legal. É particular, é comunitária, é confessional, é filantrópica? Depois que a gente definir isso, que etapa da educação básica
essa escola vai atender? Ela vai atender a creche, ela vai atender a pré-escola, ela vai atender o fundamental, ela vai atender o médio, porque conforme a etapa, a função, seja ela política, seja ela legal, seja ela social, a função da escola vai mudar. Então, para delimitar o nosso estudo, para fins de prova de concurso público, e você ficar menos maluco, vamos aqui abarcar as funções da escola pública em uma área urbana, atuando no ensino fundamental. Isso já nos baliza bastante. Vamos abarcar principalmente as funções de uma escola pública em área urbana, atuando no ensino fundamental. Já ajudou, mas não é tudo. Temos que situar essa escola. Já situamos a escola, o tipo de escola, já situamos aqui a etapa que ela vai atender, já situamos a localidade geográfica, é uma escola em área urbana. Temos que agora situar essa escola no espaço. Na verdade, temos que situar essa escola, no tempo. Já situamos ela no espaço, área urbana. Já situamos a etapa que ela vai atender, o fundamental. Já situamos o tipo de escola, a categoria, na verdade, de escola. Agora é uma escola pública. Categoria, situamos espaço, situamos a clientela. Precisamos situar essa escola no tempo. Por quê? Porque você estudou em outro módulo aqui no nosso site, no HM Concursos, um módulo que fala das tendências pedagógicas, que contém 9 videoaulas, que as tendências pedagógicas dividem-se em duas categorias, 2 grandes grupos. As tendências liberais e as tendências progressistas. E que as tendências liberais dividem-se em liberal tradicional, liberal renovada, não diretiva, liberal renovada diretiva e tecnicista. Lembrando que a liberal renovada diretiva também pode ser chamada de progressiva ou progressivista. Também pode ser chamada de escola nova ou pragmatista. A diretiva é a que tem mais nomes. É a escola de Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Fernando de Azevedo, John Dewey, Maria Montessori, Jean Piaget. Então, as escolas liberais dividem-se em tradicionais, escola diretiva, não diretiva e tecnicista. E as escolas progressistas dividem-se em progressista libertadora, libertária e crítica social dos conteúdos. Essas escolas perpassam a história da educação do Brasil, cada uma em uma determinada faixa de tempo. E conforme a faixa de tempo no qual a escola foi inserida, sua função social muda. A função social da escola pública de ensino fundamental em área urbana, dentro de uma tendência liberal tradicional, é diferente da função social da escola liberal diretiva. E é diferente da função social da escola na tendência liberal não diretiva. E será extremamente diferente das funções sociais das escolas dentro das tendências progressistas. Então é importante, além de situar qual é a categoria de escola que vamos estudar, pública ou privada, e situando a categoria, vamos estudar a pública, vamos estudar a privada, delimitarmos se é pública de área urbana ou rural, ou se é privada, comunitária, ou confessional, ou filantrópica, ou particular. Quando delimitamos que tipo de escola a gente está trabalhando e delimitamos a etapa, o segmento, é fundamental, é médio, temos que logo após delimitar o tempo. Em que tempo essa escola se encontra? Ela encontra-se nos tempos modernos ou ela se encontra no passado? Quando a gente se remete à noção de tempo, vamos nos remeter a 2 autores para referendar o nosso estudo para fins de prova de concurso público. O Júlio Villa, que vai nos dar uma dimensão histórica do papel social da escola em 3 divisões, assim como o José Esteve, que também vai nos dar uma dimensão histórica em 3 etapas das funções da escola. Bem, o Villa vai falar que, levando em conta o contexto de evolução histórica, a escola terá 3 funções sociais distintas. Uma função social para um período que Villa vai chamar de
geracional, período suprageracional. No período suprageracional, a escola tem uma função social que será diferente da função social que ela terá no período intergeracional e diferente da função social que ela tem nos dias modernos, que são justamente os dias que abarcam o período intrageracional. Então, para Júlio Villa, existem 3 períodos históricos que nós vamos estudar em detalhes nos módulos seguintes: o período suprageracional, o período intergeracional e o período intergeracional. E a função social da escola vai variar em cada um desses períodos. Já o José Esteve também vai separar a função da escola em 3 períodos históricos da sua existência: o período da Primeira Revolução, o período da Segunda Revolução e o período da Terceira Revolução. Esses períodos são fundamentais para provas de concurso público, que quer dizer cada um desses períodos e a função social de cada um desses períodos, segundo os autores citados, Villa e Esteve, para fins de prova. A prova, perguntando a função social da escola dentro de um contexto histórico, vai perguntar sobre um desses autores, com certeza. Então, delimitamos o nosso campo de trabalho, que será efetivado nas próximas aulas. Vamos falar, sim, da função da escola pública em área urbana, atuando no ensino fundamental, que é onde estão a maioria das questões de prova, dentro de um contexto histórico que, segundo Villa, chamaremos de intrageracional. E, segundo Esteve, chamaremos de terceira revolução, que são os dias modernos, os dias atuais, os dias de uma sociedade líquida. Também precisamos conhecer esse conceito. Precisamos delimitar, porque afinal o papel social dessa escola pública de ensino fundamental em área urbana vai mudar de acordo com o contexto social no qual essa escola está inserida. O tipo de sociedade no qual a escola está inserida altera, na verdade, determina a sua função social. E nós temos 2 tipos de sociedades a trabalhar para fins de prova de concurso público na temática: as chamadas sociedades sólidas e a chamada sociedade líquida, que é efetivamente a sociedade em que vivemos hoje em dia. Nós vivemos em tempos líquidos, tempos de sociedade líquida. Muito bem, delimitado isso, no próximo bloco vamos estudar as funções legais da escola e as funções sociais da escola, que tem sua fonte principal na doutrina. Mas isso é matéria para os próximos blocos. Ao estudarmos a função legal da escola, estaremos nos remetendo à Constituição Federal, estaremos nos remetendo à Lei de Diretrizes e Bases da Educação, estaremos nos remetendo às diretrizes curriculares nacionais. E para estudarmos a função social da escola, estaremos nos remetendo à doutrina, estaremos nos remetendo a Bauman, estaremos nos remetendo a Júlio Villa, que eu já mencionei, a José Esteve, vamos falar também de Mário Sérgio Cortella, filósofo brasileiro, e vamos falar de Kant, Immanuel Kant, ok? Então essas são as bases que vão direcionar o nosso estudo. Mas como preleção, eu quero pedir a você atenção. É fundamental para que você entenda o papel social da escola nos dias de hoje, a leitura de 2 obras, a leitura de 2 livros que são fundamentais. Livros escritos por Zygmunt Bauman, um dos maiores autores contemporâneos, na área de educação, inclusive, vivo. Um sociólogo polonês, muito famoso, cada vez mais seu nome, Bauman, tem aparecido em provas de concurso público, inclusive que versam sobre essa temática. Bauman, segundo o nosso histórico, é professor emérito das universidades de Varsóvia e Leeds e tem mais de 30 livros publicados, e a maioria deles traduzidos em língua portuguesa. 2 de seus livros são fundamentais para o nosso estudo. O primeiro livro
é o livro Modernidade Líquida. Certamente você tem esse livro. Esse livro faz parte da bibliografia acadêmica da Faculdade de Educação hoje em dia. Modernidade Líquida, de Bauman, que vai falar do que é a sociedade líquida, e sobre educação e juventude, também de Zygmunt Bauman. Sobre educação e juventude. Esses dois livros são livros de cabeceira para quem quer aprofundar-se na temática. Em que temática, Murabi? Na temática das funções. Das funções de que, Murabi? Das diversas funções, das múltiplas funções das diversas escolas dentro de uma sociedade líquida. Porque, na verdade, nós temos diversas escolas com diversas funções dentro de uma sociedade líquida. Daí você fica doidinho quando você se aprofunda no tema. Por isso, nossa primeira aula serve para direcionar. Vamos trabalhar a função legal e a função social da escola. Não vamos trabalhar a política. De que escola? Da escola pública. De que área? Da área urbana. Perfeito. Atendendo que etapa? O ensino fundamental, principalmente. Perfeito. Em que momento, em que época? Numa época ou num tempo de uma sociedade líquida. Não obstante, vamos estudar a função da escola dentro das sociedades sólidas também, as sociedades do passado, segundo Villa e Esteve. Para fins de prova de concurso público, esse estudo é importantíssimo, porque há, sim, questões ligadas ao pretérito, às funções das escolas nas sociedades líquidas ou das sociedades de primeira revolução, segunda revolução, segundo Esteve. Então, por isso, esse momento inicial, esse direcionamento. Nós encerramos nossa aula falando um pouquinho sobre educação, segundo um vídeo muito interessante do filósofo brasileiro Mário Sérgio Cortella, que eu deixo com vocês para o encerramento dessa primeira aula. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. A gente confunde educação com escolarização. Educação é a formação de uma pessoa. Escolarização é um pedaço da educação. O que nós, professores e professores, fazemos é escolarização. Outro dia, num debate, um pai me perguntava: professor, o que é que a família pode fazer para ajudar a escola na educação dos nossos filhos? E eu disse: olha, pai, há uma inversão na tua questão. Não é a família que ajuda a escola na educação dos teus filhos, é o contrário. É a escola que ajuda a tua família na educação dos teus filhos, fazendo escolarização. Você tem uma, duas crianças, e os tem durante 24 horas por dia, espera até o fim da tua vida. Nós as temos 30, 40 numa sala de aula durante 4 horas. Se você supõe que tendo só duas, né, você tem dificuldade de fazer, imagine se nós, né, com um conjunto de crianças, conseguiríamos substituir o que é a tarefa da família. Por isso, assim como hoje tem o personal trainer, assim como tem o personal stylist, para ajudar a pessoa a se vestir, alguns acham que tem personal father e personal mother. Isto é, gente que substitui o pai e a mãe nisso. Não. A tarefa de educação dos filhos é da família em primeiro lugar e do poder público de forma secundária. A escola faz escolarização. Por isso, se a família não cumpre aquilo que ela precisa cumprir, a escola não dará conta. E não adianta entregar. Claro que também não adianta a escola dizer o que eu posso fazer. É preciso fazer uma parceria com as famílias, de modo a também formar os pais. Porque uma parcela dos pais está perdida. Ela não sabe o que tem. Ela vive uma situação de submissão com os filhos. Te dou um exemplo banal. Aliás, eu falava isso hoje num comentário na rádio, ao vivo em São Paulo, pelo telefone. Você imagine, quando eu era menino, e eu não estou querendo falar do passado para voltar a ele, mas ter algumas referências. Quando eu era menino, que eu chegava num restaurante, né, com o pai e a mãe, meu pai dizia assim: Mário, sente-se. Essa era a frase. E eu sentava. Qual é a frase hoje do pai e da mãe? Filhinho, onde você quer sentar? O que você quer comer? O que você quer assistir? Deixa a escolha para o filho. Isto é, você oferece a uma criança de 8, 9 anos, em nome de um carinho, algo que a deseduca. É óbvio que eu sou avesso, contrário a espancamento, a bater, mas não sou contrário de maneira alguma a uma educação que seja firme. Eu nunca, meus filhos, eu bati neles, mas todas as vezes eu fui firme. Ser firme não é espancar. Tem que saber dizer não, né? É a fala, é a autoridade, é colocar a mão no ombro com delicadeza, mas com firmeza, para a criança sentir a pressão
sem machucar, mas sentir a pressão. Isso significa que, pode parecer pouco, mas há uma diferença significativa de formação de um caráter. De uma criança de 10 anos de idade, por exemplo, de eu dizer a ela, sente-se, e dizer a ela, onde você quer sentar? Só o modo de eu dizer a segunda frase, que parece carinhosa, ela não é carinhosa, ela é acovardada. Onde você quer sentar? O que você quer comer? Você não quer estudar um pouquinho? Brecha, né, professor? Claro. Resultado, sabe qual é a consequência? Parte dessas crianças é formada em famílias que não têm autoridade sobre ela, a criança dorme na hora que ela quer, come o que ela deseja, ela sai ou vê o programa que ela quiser, ou rádio, seja o que for. Onde ela vai encontrar um obstáculo a essa falta de limite? Na escola. Quando ela entra na sala de aula, nós falamos assim, cadê o material? Fez a tarefa? Cadê? Guarda esse telefone, joga fora esse chiclete.